Pois bem, segundo bloco agora, orientações básicas sobre a nossa redação. Olha só, o que eu preciso saber, antes de tudo, sobre a prova de redação do meu concurso? Primeira coisa aqui, ó, é saber qual é o gênero textual a que você irá submeter. Então, o estudo, né, dos gêneros textuais é um estudo bastante vasto que vai implicar aí diversos modelos de texto, tá? E aí, o que é que a gente pode conceber aqui dentro do universo dos concursos públicos acerca do gênero textual? Simplesmente a gente precisa focar qual é o perfil cobrado pela banca. Então, o gênero textual que vai ser cobrado a você vai ser a redação e BFC. Pronto. Esse é o gênero. Para fins de concurso, o gênero será exatamente observado com base na estrutura que a banca propuser. Isso vai ser verificado no edital. A gente acabou de observar que a banca exige de você um tipo textual que é chamado dissertativo ou argumentativo. Aqui a gente já está falando de tipo, só que o tipo textual ele está mergulhado no gênero textual. Então, o gênero textual é um modelo de texto. Todo modelo de texto é considerado um gênero. Então, quem vai determinar o modelo de texto a ser escrito é a sua banca. Então, você precisa conhecer o edital para saber quais são os requisitos que a banca exige para aquele texto proposto por ela. Então, desde já, o texto da IBFC, que não vai divergir de outros modelos de textos de demais bancas, vai ser justamente você escrever um texto de forma imparcial. Você vai encontrar dentro do gênero textual algumas características. Essas características são o quê? O desenvolvimento do texto em parágrafos. Você viu, né, em algum slide que a gente passou agora há pouco, falando que vai ser observado, que é justamente um slide que eu trago aqui, que fala sobre os critérios de avaliação. Você vai perceber lá que vai ser avaliado como é que o aluno consegue, como é que o candidato consegue desenvolver a sua sequência textual, que vai ser desenvolvida obrigatoriamente por meio de parágrafos. Parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, né? E o de conclusão. No caso de desenvolvimento, a gente vai ter parágrafos de 2 a 3. Já já a gente vai explorar isso, ok? E o caráter de imparcialidade que vai ser demonstrado no texto escrito na terceira pessoa. O texto vai ser escrito na terceira pessoa. Olha, é um conselho, tá? A gente desenvolver o texto em terceira pessoa, porque essa é a melhor forma de imparcializar digamos assim, né, aquilo que falamos. Então, a gente sabe que nesse gênero textual que a gente vai escrever, a gente não pode escrever na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do singular. Seria o eu aqui, né, representando com um pronome, teria o eu acho, eu penso, eu acredito. Então, isso aí não é bem-vindo nesse gênero textual, ok? Não só IBFC, mas demais bancas, tá bom? Então, no máximo aqui, o que pode acontecer é você trabalhar a primeira do plural, tá? Por exemplo, em algumas menções, é normal, por exemplo, fazendo referência ao nosso país, a gente dizer assim, nosso país. Por exemplo, algo do tipo. Então, aqui você percebe que esse pronome aqui é de primeira pessoa do plural. Só que aqui nós temos, né, a primeira pessoa do plural, pronome possessivo. Nesse caso aqui, como a gente está vendo uma coletividade aqui, porque sou eu com mais pessoas no nosso país, então a gente não tem um caráter de personalidade tão fortemente desenvolvido como a primeira pessoa. Tá certo? Mas o aconselhável é você desenvolver o texto na terceira pessoa, tá? O desenvolvimento da sua argumentação realizado em terceira pessoa, porque você dá um grau de imparcialidade e de impessoalidade maior ao seu texto, tá?
Em relação ao tipo textual, o tipo que a gente vai trabalhar nessa proposta de redação é o tipo dissertativo argumentativo. E a gente precisa entender o que significa uma dissertação, que quer dizer uma redação dissertativa argumentativa. Tá? Então, aqui, ó, tipos textuais e finalidade comunicativa. Olha só, cada tipo textual, você, quando estava estudando aí a parte teórica do seu edital, você estudou os tipos textuais, tá? Esses tipos textuais são características de composição de um texto, que também podem ser chamados de sequências. Então, cada tipo textual, você vai ver lá, né? Expositivo, injuntivo, dissertativo, narrativo, descritivo, enfim, você vai perceber que cada um desses tipos vai trazer uma finalidade comunicativa, que é o quê? Um propósito, um objetivo, tá? Então, o tipo textual, ele é colocado no texto não aleatoriamente, ele é colocado no texto a fim de cumprir uma finalidade, a fim de cumprir uma finalidade. Então, todo texto possui uma finalidade comunicativa. E a finalidade comunicativa do texto dissertativo, argumentativo, é justamente o quê? Ó? A parte da dissertação significa expor seu ponto de vista. Quando você disserta, você está expondo um ponto de vista. Então, o texto dissertativo é aquele que expõe o ponto de vista do escritor. E argumentativo é o texto que faz o quê? Fundamenta esse ponto de vista. Então, quando eu desenvolvo um texto dissertativo, eu estou expondo meu ponto de vista. A partir do momento que eu estou argumentando sobre esse ponto de vista, eu estou desenvolvendo um texto dissertativo argumentativo. Dissertar, portanto, é expor um ponto de vista. Argumentar é justamente fundamentar sobre esse ponto de vista. Então, a finalidade comunicativa do texto dissertativo argumentativo é o quê? É expor um ponto de vista e fundamentá-lo. Ok? Batemos aí, né, superamos aí a questão da compreensão do entendimento acerca do que representa finalisticamente o tipo dissertativo argumentativo, ok? Então você tem que colocar na sua cabeça que para desenvolver um texto dissertativo argumentativo tipologicamente é necessário que você se atenha à sua finalidade comunicativa, que é expor o seu ponto de vista, bem como fundamentar esse ponto de vista, ok? E aí nós temos o seguinte, nós temos aqui o seguinte, quais as competências observadas pela banca? Isso aqui a gente já viu, né? Conhecimento do tema, habilidade argumentativa, sequência lógica, que vai ser justamente o quê? Ó? A divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão, que são próprias do gênero cobrado pela banca, coesão e coerência, tá? É aqui que a gente vai ver a argumentação ganhando corpo, tá? Aqui as regras que envolvem a morfossintaxe e aqui as questões relacionadas à acentuação gráfica e à ortografia, né? A escrita das palavras. Olha, você vai observar que eu destaquei aqui, ó, que será atribuído nota zero, a gente está repetindo o slide para fazer algumas observações mais pontuais. Veja, se eu apresentar conteúdo diverso do tema estabelecido pela proposta da redação, eu vou tirar zero. E se eu fugir à tipologia textual proposta, eu também vou tirar zero. Então, você vai perceber aqui que há uma importância muito grande em a gente dominar o tema, para a gente não fugir desse tema. E que a gente tenha, olha, um engajamento absoluto, por que não? Com a tipologia apresentada pela banca, solicitada pela banca, que é o tipo dissertativo argumentativo, que a gente falou que consiste na exposição de um ponto de vista, bem como da fundamentação desse ponto de vista. Se você não fizer desse jeito, não alcançar a finalidade comunicativa desse texto, você não vai tirar uma nota satisfatória, ok? Tranquilidade? E aí a gente tem aqui, ó, um esquema de redação dissertativa, argumentativa. Então a gente vai começar trabalhando aqui de forma bem tranquila, tá certo? Olha, esse esquema aqui vai nos trazer o primeiro parágrafo, que vai ser a introdução.
como é que eu vou desenvolver a minha introdução. Veja, logo no primeiro período, o que é período? Você aprendeu, se não aprendeu, era para ter aprendido, e se não aprendeu, vai aprender agora. O período é um conteúdo que se desenvolve dentro da estrutura de um enunciado marcado pelo ponto final. Então, por exemplo, eu escrevi alguma coisa aqui, ó, parará, 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 parará. Botei um ponto aqui, ponto final. Essa estrutura aqui desenvolvida, esse enunciado, vai ser chamado de período, porque ele está marcado por um ponto final, tá? Então, o ponto final é um sinal gráfico, tá? É um sinal de pontuação, sinal gráfico, que representa a finalização de um período. Então, quando eu falar de período, eu estou falando de quê? Do conteúdo que está à esquerda do ponto final. Então, no primeiro parágrafo, você vai ter a introdução, e no primeiro período desse primeiro parágrafo, você vai ter. Já já a gente vai dar corpo a isso, tá certo? Já já a gente vai trabalhar com textos escritos aqui, tá? Eu coloquei textos meus aqui para a gente trabalhar, tá bom? E aí a gente vai ter uma lucidez enorme acerca dessa estruturação esquemática aqui. Então, olha só, no primeiro período, você vai colocar o quê? Você vai colocar o tema tese. Olha só, o que é o tema tese? O tema vai ser aquele temazinho que você vai encontrar na proposta de redação lá. A partir dos textos motivadores, parará, 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 redija um texto dissertativo argumentativo tratando da seguinte temática. Aí está lá o tema. O que é a tese? A tese é o que você entende sobre o tema. Então, no primeiro período aqui, ó, da introdução, você já vai de cara fixar a sua tese, que vai ser com base no tema. Olha só, digamos que a questão da redação, né, a proposta da redação, ela venha falando sobre a redução da maioridade penal do Brasil. Inclusive, eu construí uma redação com essa temática aqui para a gente trabalhar. Então, após a leitura de alguns textos motivadores, a banca diz assim a você: redija um texto dissertativo argumentativo tratando da redução da maioridade penal no Brasil. Aí, o tema é redução da maioridade penal no Brasil. Mas o que é que você pensa da redução da maioridade penal no Brasil? Você vai ter que se posicionar. Você é contra ou a favor? Então você vai se decidir. Eu sou a favor, eu sou contra. Pensando que você seja contra, aí você pode dizer: a redução da maioridade penal no Brasil representa um grande retrocesso. Ponto. Você já se posicionou, já apresentou o tema tese, falou o que queria, botar um ponto. Firmou a tese. A tese é firmada com o próprio tema. Ok? Então o tema não é a redução da maioridade penal no Brasil? Ok. O tema vem de forma neutra a você. Você é quem vai dizer algo sobre o tema. Quando você diz algo sobre o tema, você está desenvolvendo a sua tese sobre o tema. Isso vai estar no primeiro período da sua introdução. Vamos supor, a redução da maioridade penal no Brasil representa um grande retrocesso de direitos fundamentais. Ponto. Ou de direitos humanos. Ponto. Já firmei minha tese. Bem simples. Na sequência, aqui, ó, você vai encontrar argumento 1, você está vendo aqui? Esse argumento 1, ele vai ser colocado justamente no próximo parágrafo, ou melhor, no próximo período. Então, primeiro período, você vai focar aqui, ó, na apresentação da sua tese. Agora, o argumento 1, ele já vai entrar aqui, ó, no segundo período, tá? Esse argumento número 1 vai ser o primeiro ponto de discussão que você vai levantar acerca do tema. Esses pontos de discussão serão levantados por você, porque serão pontos que você escolheu dentro da temática, no caso do nosso exemplo da redução da maioridade penal, para desenvolvê-los. Então, esse primeiro ponto aqui, ele vai ter que fazer o quê? Se concatenar, se conectar com o primeiro parágrafo. Ou melhor, com o primeiro período. Tá? No primeiro parágrafo a gente já está toda a vida aqui. Ok? Então, olha só. Esse tema tese aqui já está desenvolvido. Na sequência, você vai lançar mão
de um primeiro argumento, um primeiro ponto de discussão, que vai ser conectado à tese, que vai ser justamente o reflexo do seu posicionamento em relação ao tema. Tá? E aí você vai ver também o argumento número 2, que vai estar aqui no terceiro período. E que igualmente estará aqui, ó, conectado com o argumento número 1. Essas conexões, preferencialmente, a gente faz com as conjunções, estabelecendo relações de sentido, seja de oposição, seja de causa e consequência, seja de concessão, né? A oposição, de modo geral, né? Mas aí uma relação adversativa, né? No campo lá das coordenadas, ou das concessivas no campo das subordinadas, tá? Das orações subordinadas. Uma relação de finalidade, de proporcionalidade, ou de conformidade, enfim, tá? Olha, aqui a gente tem a presença também de um terceiro argumento, tá? Mas, como vocês estão vendo aqui, ó, no segundo parágrafo, no terceiro e no quarto, a gente encontra três argumentos, que é uma estrutura que pode ser utilizada no seu texto dissertativo sem nenhum problema. Mas você pode dispensar o terceiro ponto de argumentação e trabalhar só com dois. Se você for trabalhar mais um argumento, então você vai acrescentá-lo aqui num próximo período. E aqui você vai acrescentar mais um parágrafo de desenvolvimento, tá? Na parte, obviamente, né, relacionada à argumentação. Então você pode dispensar o terceiro ponto, caso você queira, e trabalhar com apenas dois parágrafos de desenvolvimento. Aqui você dará o nome de D1 e D2, se você quiser. Tá? Ou então você pode chamar de P1 ou P2, que serão o quê? Os pontos 1 e ponto 2. Você ainda pode chamar também de, além de P1, você pode chamar de A1, A2, que são o quê? Os argumentos que vão ser desenvolvidos. Tá? Normalmente a gente vê as pessoas falando de D1, D1, aliás, aqui é D2. D1, D2, porque aqui é o parágrafo de desenvolvimento, né? Ok? Então você pode trabalhar com D1, D2. Eu acho que é uma forma até mais simples de você construir a redação, trabalhando D1, D2. Tá? Já já a gente vai ver isso ganhando corpo com uma simulação de redação. Tá? E aqui na conclusão, né, no nosso último parágrafo, aqui vai ser quinto parágrafo, se você optar por trabalhar com três parágrafos de desenvolvimento. Se você optar por trabalhar com apenas dois, esse parágrafo aqui, quinto, vai ser o quarto. Certo? Ok, tranquilidade? Renato, o que é que você prefere? Trabalhar com três parágrafos de desenvolvimento ou dois? Eu prefiro trabalhar com dois. Tá? Eu acho mais simples. Então você já pode sistematizar a escrita com base em dois parágrafos para a sua redação em BFC. Tá? Então você vai ter uma redação com base na eliminação desse quarto parágrafo aqui, que compreende o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Você trabalhar com quatro parágrafos a sua redação. Introdução, desenvolvimento aqui com 2 parágrafos e a conclusão, tá? Só que aí, acerca da conclusão, a gente vai ter que observar algumas questões aqui. Veja, a forma clássica, tradicional de escrever uma conclusão consiste numa paráfrase. Paráfrase da introdução. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é uma imitação, só para trocar em miúdos logo e a gente não perder muito tempo com uma grande teorização. A paráfrase ela seria, a grosso modo, uma imitação. Então, quando eu parafraseio algo, eu estou imitando. Então, é como se você fosse imitar a introdução. É a mesma coisa de dizer, tá? Aquilo que foi dito, só que com outras palavras. Você diz uma coisa num local e mais à frente você diz a mesma coisa com outras palavras. Isso é uma paráfrase.
Então, a forma tradicional de concluir um texto dissertativo argumentativo é parafraseando a introdução. Então, você vai perceber aqui, ó, que há uma retomada do tema. Esse tema aqui é o tema tese, tá? Que você viu aqui em cima, ó. Você faz a retomada, tá? E aqui, ó, você vai acrescentar a observação final, que vai ser justamente aquilo que a gente vai entender como a pura conclusão. E uma vez que a gente está falando de conclusão, aqui é obrigatório que a gente utilize um conector de valor conclusivo, tá? E você tem que estudar lá as conjunções e as locuções conjuntivas. Olha, as conjunções e as locuções conjuntivas de valor conclusivo, tá? De valor conclusivo, ok? Uma outra situação é se a banca pedir para que você apresente alguma proposta de intervenção, propostas de intervenções. O que é uma proposta de intervenção? É justamente propostas de soluções para propostas de solução para o problema. Então, por exemplo, o texto lá no comando da questão, ele não deixa claro, por exemplo, o comando da questão, supondo que não deixe claro que é para você acrescentar alguma solução para o problema. Se isso não for claro no texto, você não precisa apresentar essas soluções, porque o comando da questão não te revela essa necessidade de acrescentar algo que esteja relacionado com a solução. Então, você vai preferir a paráfrase da introdução. Mas se houver necessidade de, por exemplo, você apresentar soluções, então você vai acrescentar aqui, nessa parte da observação final, as soluções, tá certo? E não necessariamente as críticas, que as críticas estão relacionadas mais a uma paráfrase, tá? Do que às soluções. Mas olha só, mesmo que a banca não peça as soluções, nada impede que você as coloque. Se você observar que o comando da questão determina que você apresente possíveis soluções, você tem que acrescentar, tá? Se ela não disser, você não precisa. Mas não quer dizer que não possa colocar, independentemente dela solicitar ou não, tá certo? Mais para frente a gente vai ver isso ganhando corpo com textos, tá? Então vamos lá. Estruturando sua redação passo a passo. Vamos lá. Sobre o título, que é uma dúvida de muitas pessoas. Eu boto o título na minha redação? Olha, só será obrigatório. Olha, só será obrigatório colocar o título se explicitamente a proposta de redação exigi-lo. Caso contrário, será facultativo. Então, supondo que a sua banca, na proposta de redação, ela diga assim: redige um texto dissertativo argumentativo, parará, dando a ela um título. Se ela disser isso aqui, o título passa a ser obrigatório. Se ela não falar nada sobre título, o título é facultativo. Em todo caso, caso você escreva o título, esse título deverá sintetizar a ideia geral do seu texto. Ele tem que ser algo que representa resumidamente o seu texto, tá bom? Então não é obrigatório o título, a não ser que a banca mencione no comando da proposta. Se ela não mencionar, ele é facultativo. Facultativo quer dizer o quê? Opcional, ok? Tranquilidade. Segundo. Então, como introduzir o tema? Então aqui, ó, no primeiro período, que é o primeiro ponto, né? Você vai fazer o quê? Você vai apresentar a tese. A tese vai estar justamente refletindo o que você entende sobre o tema que foi proposto a você. No segundo período, você vai ter o primeiro ponto de discussão, que vai ser o D1, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aqui, ó, no terceiro período, você vai ter o segundo ponto de discussão, que vai ser o D2. Você precisa lembrar de sempre fazer as conexões, tá certo? Olha, num primeiro período, você apresentou a tese. Num segundo período, você já vai. Olha, não estou falando de parágrafo, estou falando de período. Períodos são os enunciados que formam um parágrafo, tá? Então você não pode deixar de fazer o quê? As devidas conexões aqui, ó. Conectar o primeiro ponto de discussão à tese apresentada lá no primeiro período e depois, ó, D2 também está conectado a D1, porque aí você vai manter uma
coesão, tá certo? Isso é a coesão, é a costura, é a amarração que ocorre entre os enunciados dispostos dentro do seu período, certo? Pronto. Para isso, você precisa saber o que é um tópico frasal. O que é um tópico frasal? O tópico frasal apresenta a ideia matriz, tá? Que é a ideia principal de cada parágrafo. Cada parágrafo tem uma ideia matriz, que é uma ideia principal. É a partir dele, portanto, que todo o parágrafo se desenvolve. Você precisa desenvolver a compreensão de que lá no seu parágrafo, você terá um tópico frasal, que vai ser justamente aquele que vai representar a ideia geral que vai ser trabalhada no seu parágrafo. Isso vai acontecer de cara, de forma estratégica, no primeiro período de cada parágrafo. Você já vai lançar o tópico frasal lá, que é para aquele tópico frasal servir para você como um mapa, tá certo? Para você seguir. Então, o corretor, quando ele observar os seus parágrafos, ele lendo o primeiro período e ele observando que o tópico frasal, que é justamente o ponto de discussão daquele parágrafo, ele já vai perceber que você tem um domínio da escrita dissertativa argumentativa, ok? Então, olha só. Em outras palavras, o tópico frasal é um período que contém o tópico principal de discussão de cada parágrafo, que foi o que eu acabei de falar, ok? Então, muita atenção. Está desenvolvendo o texto, já vai lá, no primeiro período, já lança o tópico frasal. O tópico frasal da introdução, você viu que é o quê? A fixação da tese sobre o tema. Lá, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a tese vai ser retomada, tá certo? A gente vai ver isso depois, e você vai, no mesmo instante, né, ou seja, na sequência, você vai ter o quê? A apresentação do ponto de discussão do parágrafo número 1. Ok? Depois a gente vai vendo isso ganhar corpo. Então vamos lá, vamos ver como isso fica na prática. Olha aqui, ó, vamos fazer uma simulação para você conseguir entender ponto a ponto. Então, uma proposta de redação criada por mim aqui, com uma forma de simulação, tá? Então, aqui, ó, com base nos textos apresentados acima, esquece aí os textos, é só uma simulação, os quais possuem caráter apenas motivador, redija um texto dissertativo argumentativo apresentando o seu posicionamento quanto à temática da redução da maioridade penal no Brasil, que foi o tema que eu falei para vocês que iríamos utilizar como exemplo. Não deixe de relativizar no seu texto argumentos contra e a favor referentes à temática tratada e de relacioná-los com o atual Estado Democrático de Direito, apresentando ao final uma proposta de intervenção. Tá? Veja que aqui, na minha simulação, há a necessidade de uma proposta de intervenção. A banca, não necessariamente, ela vai falar proposta de intervenção. É normal as bancas falarem assim, ó, dando possíveis soluções para o problema apresentado. É a mesma coisa, tá certo? Ok, tranquilidade. Vamos dar uma interrompida nesse bloco, que a gente já está no finalzinho dele. Aí, na sequência, bem rapidinho, a gente retoma. Ok, tranquilidade? Até mais.